Dar início a esse rap, nem sei bem o que falar. Só de cita essa obra começa a me emocionar. Que marcou a minha vida, será sempre a preferida. Chorei em tantos momentos, muita coisa envolvida. Sei que não sou o melhor, mas vou dar meu melhor aqui. Homenagear Naruto com tudo que aprendi. Eu me lembro do começo, velho Hokage narrava a vila sendo invadida, raposa de 9 caudas. Minato dar a sua vida em prol de sua família. O selamento de Naruto no luto acontecia. A tela branca batia, um momento de ternura ali é pura nostalgia. A primeira abertura, lutando o time 7 perante a testemunho. Abertura maravilhosa e no final tocou os punhos. O monumento dos Hokages na hora era pichado, correndo e perseguido, Naruto era o culpado. Ele era sempre julgado, coitado, um rejeitado. Tentava chamar atenção pela falta dos pais ao lado. Ainda me lembro de tudo, de ver tudo acontecer, correndo volta da escola, assistindo o SBT. Cada episódio marcava por dia nunca ter fim. Impossível esquecer do foda exame Chunin. E ali eu aprendi a força da dedicação. Rock Lee e Hinata mostraram superação. Orochimaru invade a vila, Naruto combate Gaara. E o velho Sarutobi perde a vida pela espada. E ali a gente vê a tristeza de Naruto. No funeral do Hokage todos estavam de luto. Mas havia outro lado, Sasuke estava tomado pelo ódio ao irmão, jurou que ia matá-lo. Sasuke foge da vila para cumprir sua vontade, mas Naruto vai atrás pelos laços de amizade. O combate eu me lembro, 1 contra 1 pra lutar, mas no final da batalha Truda ia ajudar. Perante as duas estátuas, tipo aconteceu assim, Naruto versus Sasuke no Vale do Fim. Você nunca teve ninguém, sempre esteve sozinho. Não pode compreender, então siga o seu caminho. Eu reconheço você forte, dor que a solidão traz, mas eu irei cortar os laços, você deixarei pra trás. O combate emocionante, poder total liberado. Maldição versus Kyuubi, ali era decretado. Por que Naruto? Porque faz tudo isso por mim. Porque é a primeira vez que tem um laço assim. Chidori versus Rasengan, abalo sísmico acontece. Ambos saem esgotados, mas Sasuke que prevalece. A tempestade que cai, ignorando conselhos. A dor que se sobressai, Sasuke cai de joelhos, olhando fixamente para seu melhor amigo, que estava desmaiado, vida correndo perigo. Sasuke foca em seu treino, Naruto não se abatia. Pede desculpas e fala que o trará para a vila. 3 anos se passam de um intenso treinamento. Resgate do Kazekage marcará um momento. Os perigos que rondavam vila sofrendo invasão. A temida Katsuki, sombria organização. Sasuke focado na vingança, parte a encontrar Itachi. Grande ódio acumulado, que comece o combate. Irmão contra irmão, Uchiha contra Uchiha, duelo de ilusão, quem irá perder a vida? A batalha foi intensa, a frase ainda sei. Me desculpe Sasuke, essa será a última vez. Com um toque na cabeça, despedida da vida. Marcante momento de chuva, na chuva acontecia. A morte de Jiraiya para seu aprendiz Pain, mas cumpriu a profecia e foi um bom sensei. Sensei para Naruto, grande legado assim. Naruto, monte dos sapos, consegue o modo Zenin. Quando todos precisavam, Sakura estava a gritar, e no momento correto ele chega pra mitar. O combate foi intenso, ligado a todo momento. Me emocionou por fora, também do lado de dentro. Para ajudar quem ama, Hinata evita o luto, se entregando à luta. Eu te amo, Naruto. A fúria da 9 caudas desperta a forma sublime, e ali ficará marcado, melhor luta dos animes. Toda dor de Pain contra a paz de Naruto, garoto da profecia que irá salvar o mundo. Naruto volta como herói, mas que momento sorridente. As palavras de Iruka tem um herói à nossa frente. E no final, Vale do Fim, Naruto e Sasuke sorrindo. Naruto marcou minha vida, estarei sempre aplaudindo. De fã pra fã trago a vocês essa singela homenagem, mostrar os meus sentimentos falando só a verdade. Sei que a obra é muito grande, só dá pra falar um pouco, mas o pouco que falo, obrigado Kishimoto. Se gostou, clique em gostei pra poder me ajudar. Se também se emocionou, lembre de compartilhar. Obrigado por tudo, só tenho a agradecer. Me dedicando ao canal, a força vem de vocês.